A chuva de dezembro caía pesada sobre a ponte estaiada em São Paulo quando Roberto Almeida parou seu Mercedes no acostamento. Eram 3 horas da manhã e as ruas estavam desertas. Apenas o som da chuva batendo no asfalto e o barulho distante dos carros na Marginal Pinheiros quebrava o silêncio da madrugada paulistana. Roberto desceu do carro lentamente, como se cada movimento fosse um esforço imenso. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma dor que carregava há 2 anos. 2 anos desde que perdeu Marina, sua esposa, num acidente que mudou tudo. 2 anos vivendo como um fantasma em sua própria vida. Aos 42 anos, Roberto havia construído um império. A Almeida Incorporações era uma das maiores construtoras de São Paulo, com projetos espalhados por todo o país. Edifícios residenciais, shopping centers, complexos empresariais, tudo levava sua assinatura. Mas nada disso importava mais. Marina havia sido sua âncora, sua razão de viver. Tinham se conhecido na faculdade, quando ele ainda era apenas um estudante de engenharia civil com grandes sonhos. Ela estudava arquitetura e tinham planos de construir juntos, não apenas prédios, mas uma vida, uma família. Casaram-se aos 25 anos, numa cerimônia simples no interior de Minas Gerais, cidade natal de Marina. Durante 15 anos foram felizes, construindo juntos o negócio e sonhando com filhos que nunca vieram. Marina tinha endometriose e, apesar de anos tentando, nunca conseguiram ter os filhos que tanto desejavam. Não importa, Marina sempre dizia, somos completos assim, meu amor, temos um ao outro. E realmente eram. Roberto trabalhava duro, mas sempre reservava as noites para ela. Jantavam juntos, conversavam sobre os projetos, planejavam viagens. Marina decorava os apartamentos modelo de seus empreendimentos com um gosto refinado que virou marca registrada da empresa. Então veio aquela terça-feira de março. Marina voltava de uma reunião com fornecedores quando um caminhão atravessou o sinal vermelho na Avenida Paulista. O impacto foi devastador. Roberto recebeu a ligação do hospital enquanto revisava plantas no escritório. Senhor Almeida precisa vir urgente. Sua esposa sofreu um acidente grave. As palavras seguintes se perderam numa névoa. Roberto correu para o hospital, mas Marina já estava em cirurgia. 6 horas de espera, 6 horas de oração, 6 horas de barganha com Deus. Quando o médico saiu do centro cirúrgico, Roberto soube pelo olhar que havia perdido tudo. Fizemos o possível, Sr. Almeida. Lamento muito. Depois do funeral, Roberto mergulhou no trabalho como nunca. 16, 18 horas por dia no escritório. Comprava terrenos, iniciava obras, assinava contratos. Qualquer coisa para não pensar, para não sentir o vazio da casa em Moema onde viviam. Mas o dinheiro que se multiplicava não preenchia o buraco em seu peito. Os prêmios de empreiteiro do ano não traziam Marina de volta. O sucesso financeiro se tornou amargo quando não havia mais ninguém com quem compartilhar. Roberto começou a beber. Primeiro, apenas um uísque antes de dormir. Depois, 2, 3. Logo, era uma garrafa inteira. Os funcionários notaram as mudanças, mas ninguém ousava dizer nada. Era o chefe, o dono, o homem que assinava os salários de 500 pessoas. Os médicos receitaram antidepressivos. Roberto tomava, mas continuava vazio. Terapeutas tentaram ajudar, mas ele não conseguia falar sobre Marina sem desmoronar. A empresa funcionava no automático, com gerentes competentes tocando os projetos, enquanto ele apenas assinava papéis. Naquele 2 de dezembro, Roberto havia passado o dia revisando o testamento com seus advogados. Deixaria tudo para instituições de caridade, o dinheiro, as propriedades, a empresa. Não tinha parentes próximos nem amigos íntimos. Marina tinha sido sua única família. A reunião terminou às 9 da noite. Roberto dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, bebendo de uma garrafa de uísque que guardava no porta-luvas. As luzes da cidade pareciam desfocadas através da chuva no para-brisa. Foi quando viu a ponte estaiada à frente que a ideia tomou forma definitiva. Ali mesmo, naquela ponte que era cartão postal da cidade onde construiu seu império. Seria rápido, seria final.
Estacionou o carro e caminhou até o meio da ponte. A chuva ensopou seu terno italiano em segundos. O rio Pinheiros corria escuro lá embaixo, os reflexos das luzes da cidade dançando na água. Roberto apoiou as mãos no parapeito de concreto e respirou fundo. Marina, sussurrou, estou indo encontrar você. Foi então que ouviu uma voz fininha atrás dele. Moço, você está molhando. Roberto se virou, assustado. Ali estava uma menina pequena, não mais que 3 anos, encharcada pela chuva. Usava um vestidinho rosa sujo e desbotado, sandálias de borracha furadas e carregava um ursinho de pelúcia que havia conhecido dias melhores. Criança, o que você está fazendo aqui sozinha a esta hora? Roberto perguntou, esquecendo momentaneamente seus próprios problemas. A menina se aproximou sem medo. Seus olhos eram grandes e escuros, com cílios compridos grudados pela chuva. Apesar da sujeira e das roupas gastas, havia algo de angelical naquele rostinho. Eu moro ali, apontou para baixo da ponte, onde Roberto sabia que havia uma pequena favela às margens do rio. A tia Conceição disse que você era meu papai e que tinha vindo me buscar. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você disse? Você é meu papai? Repetiu a menina, agora segurando sua mão pequenina com confiança total. A tia Conceição mostrou sua foto no jornal e disse que você ia vir me buscar um dia. Roberto olhou para aquela criança minúscula que o encarava com olhos cheios de esperança e sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Havia saído de casa para morrer e agora tinha uma menina de 3 anos chamando-o de pai. Como você se chama? Perguntou agachando-se na altura dela. Isabela, mas todo mundo me chama de Bela. E onde está sua mãe, Bela? Os olhos da menina se encheram de lágrimas. A mamãe foi para o céu. A tia Conceição disse que ela foi encontrar Jesus e que agora você ia cuidar de mim. Roberto sentiu o coração disparar. Pegou a menina no colo, protegendo-a da chuva com seu próprio corpo molhado. Vamos sair desta chuva, disse, carregando-a em direção ao carro. Dentro do Mercedes, com o aquecimento ligado, Roberto observou melhor a criança. Isabela estava tremendo de frio, mas sorria para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. Bela, me conta sobre a tia Conceição. Ela cuida de mim desde que a mamãe foi para o céu, mas ela está muito doente e disse que não pode mais cuidar de mim. Por isso você veio me buscar, né, papai? Roberto engoliu seco. Essa criança realmente acreditava que ele era seu pai. E algo no fundo de seu coração, algo que estava morto há 2 anos, começou a se mexer. Onde a tia Conceição viu minha foto? Isabela abriu uma pequena bolsinha que carregava e tirou um pedaço de jornal amassado. Era uma matéria sobre um prêmio que Roberto havia ganhado no setor da construção civil. A foto o mostrava de terno, sorrindo ao lado de Marina num evento social, uma das últimas fotos deles juntos. A tia disse que você era igual ao meu papai que a mamãe falava. Roberto examinou o recorte. A foto havia sido publicada há 3 anos, alguns meses antes do acidente de Marina. Como essa criança havia parado nas mãos de uma mulher que acreditava que ele era seu pai? Bela, você lembra do nome da sua mãe? Clarissa. Clarissa dos Santos. Ela era muito bonita e cheirava a flores. O nome não dizia nada a Roberto, mas algo naquela situação toda o intrigava profundamente. Havia uma conexão ali que ele não conseguia entender. Vamos até a casa da tia Conceição conversar com ela, disse Roberto, ligando o carro. A favela ficava mesmo embaixo da ponte, numa área que Roberto nunca havia notado em todas as vezes que passara por ali. Eram cerca de 20 barracos de madeira e zinco, erguidos numa pequena área entre os pilares da ponte e a margem do rio. Isabela o guiou por becos estreitos até um barraco um pouco maior que os outros. Uma mulher negra de uns 60 anos estava sentada numa cadeira de plástico na entrada, coberta por um cobertor velho. Tia Conceição, trouxe meu papai, gritou Isabela, correndo em direção à mulher. Conceição levantou os olhos cansados e, quando viu Roberto, seu rosto se iluminou. Meu Deus do céu, é você mesmo. Eu sabia que Deus ia mandar o senhor buscar essa menina. Roberto se aproximou ainda sem entender nada.
Senhora, acho que há um engano. Eu não sou o pai dessa criança. Conceição se levantou com dificuldade e fez sinal para que ele entrasse no barraco. O espaço era minúsculo, mas limpo e organizado. Na parede havia várias fotos, incluindo o recorte de jornal de Roberto. Doutor Roberto, eu cuidei da Clarissa quando ela estava grávida. Ela morava aqui comigo. Mas eu não conhecia nenhuma Clarissa. Conceição caminhou até uma caixa de sapatos e tirou de dentro uma foto amarelada. Era uma mulher jovem, bonita, de cabelos castanhos e olhos escuros muito parecidos com os de Isabela. A Clarissa trabalhou na sua empresa há uns 4 anos. Ela limpava os escritórios à noite. Roberto pegou a foto e estudou o rosto da mulher. Lentamente, uma lembrança vaga começou a emergir. Marina às vezes mencionava uma moça muito educada que limpava o escritório, sempre sorridente e prestativa. Ela trabalhava para a empresa terceirizada de limpeza? Isso mesmo. A Clarissa era uma moça boa, trabalhadora, mas ela se apaixonou pelo senhor. Por mim? Isso é impossível. Eu era casado, nunca... Eu sei, doutor. A Clarissa sabia também. Mas o coração não escolhe, né? Ela dizia que o senhor era sempre educado com ela, que cumprimentava, perguntava como estava. Para uma menina pobre como ela, isso era muito. Roberto se sentou numa cadeira de plástico, tentando processar aquela informação. Vagamente lembrava-se de cumprimentar a equipe de limpeza. Era uma questão de educação básica. Mas isso não explica a criança. Conceição suspirou e continuou. A Clarissa namorava um rapaz daqui da comunidade, o Jefferson. Quando descobriu que estava grávida, ele sumiu. Deixou ela sozinha. Então ele é o pai? Sim, mas a Clarissa estava com o coração partido. Ela fantasiava que o senhor era o pai da criança. Dizia que sonhava que o senhor um dia descobriria e viria buscar ela e o bebê para serem uma família. Roberto sentiu uma mistura de tristeza e confusão. Era uma história trágica, mas não entendia sua parte nisso. E o que aconteceu com ela? A Clarissa morreu no parto, doutor. Foi muito complicado. Ela não tinha dinheiro para um hospital bom. Morreu aqui mesmo, nas minhas mãos. Lágrimas rolaram pelo rosto de Conceição. Antes de morrer, ela me pediu uma coisa. Me pediu para cuidar da Isabela até o senhor vir buscar. Ela tinha certeza que o senhor viria. Roberto olhou para Isabela, que brincava no canto do barraco com seu ursinho, alheia à conversa dos adultos. Senhora Conceição, eu sinto muito pelo que aconteceu com Clarissa, mas eu realmente não posso... Doutor, Conceição o interrompeu. Eu estou com câncer. Os médicos do posto disseram que não passa de 2 meses. Não tenho família, não tenho ninguém para deixar a Bela. Roberto sentiu o peso daquela revelação. Existem abrigos, instituições... Abrigo? Conceição balançou a cabeça. O senhor sabe como é que funciona abrigo no Brasil? Uma criança bonita como a Bela pode acabar em mãos erradas, doutor. O senhor tem condições de dar uma vida boa para ela. Mas eu não sou o pai dela. Não biologicamente, concordou Conceição. Mas às vezes Deus nos dá famílias de formas que não esperamos. O senhor apareceu hoje na ponte na mesma hora que a Bela saiu correndo, dizendo que ia encontrar o papai. Isso não é coincidência, doutor. Roberto olhou novamente para Isabela. A menina havia se aproximado e estava encostada em sua perna, olhando para cima com aqueles olhos enormes. Papai, a gente vai para casa agora? Roberto se agachou novamente na altura dela. Bela, me escuta bem. Eu não sou seu papai de verdade. Sua mamãe se confundiu sobre isso. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Então você não me quer? A pergunta atravessou o peito de Roberto como uma lâmina. Havia tanta esperança, tanta confiança naquele rostinho. Não é isso, pequena. É que... é complicado. Você parece com meu papai, disse Isabela, tocando o rosto dele com sua mãozinha pequena. E você é bonito e cheiroso como a mamãe dizia que ele era. Roberto sentiu algo se derretendo dentro de seu peito. Fazia 2 anos que ninguém o tocava com carinho, 2 anos que ninguém o olhava com amor. Bela, se eu te levar comigo, você vai ser uma menina muito comportada. Vou, ela gritou, pulando no colo dele. Roberto olhou para Conceição, que sorria através das lágrimas.
O senhor está fazendo a coisa certa, doutor. A Clarissa está olhando lá do céu e está feliz. Roberto saiu da favela com Isabela adormecida em seus braços e uma sacola com os poucos pertences dela. Algumas roupas, o ursinho e uma boneca sem cabelo. Durante o trajeto até sua casa em Moema, sua mente fervilhava com questionamentos. O que estava fazendo? Como ia cuidar de uma criança de 3 anos? Não sabia nada sobre crianças, nunca havia trocado uma fralda, nunca havia dado banho numa criança. Mas quando olhava para Isabela dormindo no banco de trás, sentia algo que não sentia há 2 anos: propósito. Havia ido àquela ponte para morrer e encontrado uma razão para viver. Chegaram em casa quando o sol começava a nascer. A casa em Moema era um sobrado moderno de 300 metros quadrados, que Roberto e Marina haviam projetado juntos. Tinha 4 suítes, sendo uma master, escritório, sala de estar, sala de jantar e uma cozinha gourmet que Marina adorava. Desde a morte de Marina, Roberto usava apenas o quarto do casal e o escritório. O resto da casa permanecia como um museu, intocado desde que ela partiu. Isabela acordou quando Roberto atirou do carro. "Que casa grande!" exclamou, olhando impressionada para o sobrado. "É nossa casa", Roberto disse sem pensar, e percebeu que pela primeira vez em 2 anos havia usado o pronome nossa, se referindo a algo. Dentro de casa, Isabela ficou boquiaberta. O pé direito alto, os móveis de design, a decoração sofisticada, era um mundo completamente diferente do barraco onde vivia. "É tudo nosso?" perguntou com os olhos arregalados. "É", Roberto confirmou. "Você está com fome?" "Estou", ela respondeu animada. Roberto abriu a geladeira e percebeu que não havia praticamente nada. Nos últimos 2 anos, se alimentava basicamente de comida delivery e refeições em restaurantes. A cozinha que Marina usava com maestria estava completamente desabastecida. "Que tal se pedirmos uma pizza?", sugeriu. "Pizza no café da manhã?" Isabela riu. "Que divertido!" Enquanto esperavam a pizza, Roberto mostrou a casa para Isabela. Ela corria de um cômodo para outro, maravilhada com tudo. No quarto que seria dela, antigo escritório de Marina, ela parou em frente a uma foto grande na parede. "Quem é essa moça bonita com você?" Roberto sentiu um aperto no peito. Era uma foto dele e Marina na praia, durante a lua de mel em Búzios. Era minha esposa. Ela se chamava Marina. "Onde ela está?" Ela foi para o céu também, como sua mãe." Isabela ficou pensativa por um momento. Depois pegou a mão de Roberto. "Então agora somos só nós dois que ficamos para baixo?" A simplicidade da colocação da menina fez Roberto sorrir pela primeira vez em muito tempo. "É, pequena. Somos só nós dois." A pizza chegou e eles comeram sentados no chão da sala, porque Isabela disse que era mais divertido assim. Roberto não lembrava quando havia comido pizza no café da manhã sentado no chão, mas admitiu que era divertido mesmo. "Papai Roberto", disse Isabela após um pedaço de pizza, "você é triste por quê?" A pergunta pegou Roberto desprevenido. "Como assim?" "Seus olhos são tristes, igual aos da tia Conceição quando fala da filha que morreu." Roberto ficou calado. Como uma criança de 3 anos conseguia enxergar tão claramente? "É porque sinto falta da Marina. Mas agora você tem a mim. Eu posso ser sua família também." E naquele momento, olhando para aquela menina pequena que havia chegado em sua vida da forma mais inesperada possível, Roberto sentiu algo que não sentia há 2 anos. Esperança. "Pode sim, pequena. Pode sim." Naquela primeira semana, Roberto descobriu que cuidar de uma criança de 3 anos era mais desafiador que administrar uma empresa com 500 funcionários. Isabela tinha energia infinita, acordava às 6 da manhã cantando, fazia 1000 perguntas por minuto e transformou a casa silenciosa num lugar cheio de vida. No primeiro dia, Roberto tentou dar banho nela e acabou mais molhado que a própria Isabela. Ela ria das tentativas desajeitadas dele de escová-la o cabelo e fazer trancinhas. "Não é assim, papai Roberto", dizia com paciência, pegando na mão dele e mostrando como fazer.
Roberto contratou Dona Mercedes, uma senhora de 50 anos com experiência em cuidar de crianças, para ajudá-lo. Mas deixou claro que queria participar de tudo: dar banho, escolher roupas, preparar comida. "O senhor está se dando muito bem", elogiou Dona Mercedes no terceiro dia. A menina se adaptou rapidinho. Era verdade. Isabela havia transformado aquela casa num lar. Seus desenhos grudaram na geladeira. Seus brinquedos, poucos que eram, se espalharam pela sala. Sua risada ecoava pelos corredores. Roberto precisou aprender uma rotina completamente nova. Acordar cedo para preparar o café da manhã, levar Isabela ao parque, ler histórias antes de dormir. Coisas simples que nunca havia feito, mas que descobriu amar. No escritório, sua secretária Marisa notou as mudanças imediatamente. "Senhor Roberto, posso dizer que o senhor está diferente, mas presente." Roberto sorriu. "Digamos que minha vida mudou bastante, Marisa." Uma semana depois de encontrar Isabela, Roberto recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. "Senhor Almeida, aqui é a doutora Patrícia, do Hospital das Clínicas. Estou ligando sobre Conceição dos Santos." Roberto sentiu o estômago gelar. "O que aconteceu?" "Ela deu entrada aqui ontem com complicações do câncer. Pediu especificamente para ligarmos para o senhor. Ela gostaria de vê-lo." "Vou para aí agora." Roberto deixou Isabela com Dona Mercedes e correu para o hospital. Encontrou Conceição numa cama da enfermaria, muito mais frágil que na semana anterior. "Doutor Roberto," ela sorriu fracamente. "Que bom que veio. Como está se sentindo?" "Cansada, doutor, muito cansada. Mas em paz, porque sei que a Bela está bem cuidada." Conceição pegou uma sacola debaixo da cama. Trouxe umas coisas da Clarissa para a Bela, umas fotos, umas cartas que ela escreveu para a filha ler quando crescer. Roberto pegou a sacola com cuidado. "Tem uma coisa que preciso contar ao senhor", Conceição continuou, "sobre o verdadeiro pai da Bela." Roberto se aproximou. "O Jefferson, pai biológico dela, apareceu na comunidade ontem. Soube que a menina estava com o senhor e quer ela de volta." "Como assim?" "Ele quer a guarda da Bela. Disse que tem direitos como pai." Roberto sentiu o sangue gelar. "Mas ele abandonou Clarissa grávida." "Eu sei, doutor, mas legalmente ele tem direitos. Só que tem uma coisa." Conceição olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. "O Jefferson não quer a Bela por amor. Ele descobriu que o senhor tem dinheiro e quer pedir pensão. Ouvi ele falando com os amigos." Roberto cerrou os punhos. A ideia de Isabela nas mãos de alguém que só queria usar ela para conseguir dinheiro o deixou furioso. "O que eu posso fazer?" "Doutor, o senhor tem dinheiro para contratar bons advogados. Lute pela guarda da menina. Ela está feliz com o senhor, qualquer um pode ver. Mas eu não tenho direitos legais sobre ela." Conceição segurou na mão de Roberto. "Às vezes o que é certo aos olhos de Deus não é o que está nos papéis, doutor. Aquela menina te ama como a um pai de verdade. O senhor vai deixar ela voltar para uma vida de miséria e abandono?" Roberto sabia a resposta. Não importava o que custasse, não importava que batalha legal teria que enfrentar. Isabela havia salvado sua vida, havia dado um novo propósito a seus dias. Não ia perdê-la. "Vou lutar por ela", disse com determinação, "com todas as minhas forças." Conceição sorriu e fechou os olhos. "Era o que eu queria ouvir, doutor. Agora posso ir em paz." Conceição dos Santos faleceu 3 dias depois em paz, sabendo que havia cumprido sua promessa para Clarissa. Roberto pagou por um funeral digno e foi acompanhado de Isabela, que se despediu da tia com flores amarelas. "A tia Conceição foi encontrar minha mãe no céu?" perguntou Isabela. "Sim, pequena, e elas estão muito felizes porque você está bem cuidada." Mas a batalha legal estava apenas começando. Jefferson Andrade, de 24 anos, procurou Roberto na semana seguinte com um advogado. "Eu sou o pai da Isabela", declarou na sala de reuniões do escritório de Roberto. "Quero minha filha de volta." Jefferson era um homem magro, com tatuagens nos braços e um olhar calculista. Estava claramente desconfortável no ambiente elegante, mas tentava esconder atrás de uma postura agressiva. "Onde você estava quando Clarissa morreu?" Roberto perguntou friamente. "Isso não importa.
Importa que sou o pai biológico e tenho direitos. O advogado de Jefferson, claramente contratado com pouco dinheiro, tentou conduzir a reunião. Senhor Almeida, meu cliente está disposto a permitir um regime de visitação se o senhor contribuir com uma pensão mensal de R$ 15.000. Roberto se levantou da cadeira. Querem vender a criança, é isso? Não estamos vendendo nada, Jefferson se exaltou. É minha filha e vocês têm que pagar. Saiam do meu escritório, Roberto disse com voz controlada, mas ameaçadora. Agora. Depois que saíram, Roberto ligou para a doutora Amanda Silveira, a melhor advogada de família de São Paulo. Doutora Amanda, preciso da sua ajuda. É sobre a guarda de uma criança. A advogada era uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos e reputação impecável. Escutou toda a história com atenção. Roberto, vou ser direta com você. Biologicamente, Jefferson tem vantagem. É o pai natural. Mas temos alguns pontos a nosso favor. Quais? Primeiro, o abandono da mãe durante a gravidez. Segundo, a ausência total durante os 3 anos de vida da criança. Terceiro, e mais importante, o bem-estar da menor. O que isso significa? Significa que vamos provar que Isabela está muito melhor com você, que você pode oferecer estrutura, educação, carinho, estabilidade. Vamos mostrar ao juiz que tirar a criança de seu lar atual seria traumático e prejudicial. E que chances temos? Doutora Amanda suspirou. Honestamente, 50-50. Os tribunais brasileiros ainda favorecem vínculos biológicos. Mas vamos lutar. Roberto passou a próxima semana documentando tudo sobre a nova vida de Isabela. Fotos dela feliz na casa nova, brincando no parque e desenhando na sala. Relatórios médicos mostrando que ela estava bem nutrida e saudável. Depoimentos de Dona Mercedes sobre como a menina se adaptou bem. Mas o mais importante era a própria Isabela. Quando Roberto tentou delicadamente explicar que talvez um homem viesse buscar ela, a reação foi imediata. Não quero ir. Você é meu papai Roberto. Minha casa é aqui. Isabela abraçou as pernas de Roberto e começou a chorar. Não deixa ele me levar, papai. Eu quero ficar com você. Naquele momento, Roberto teve certeza absoluta. Não importava o que custasse. Não ia perder aquela criança. A audiência foi marcada para 1 mês depois. Durante esse período, Roberto e Isabela criaram uma rotina ainda mais sólida. Ele diminuiu drasticamente suas horas no escritório para ficar mais tempo com ela. Contratou uma pedagoga para começar a alfabetização de Isabela em casa. Inscreveu ela numa escolinha particular perto de casa. Transformou o antigo escritório de Marina num quarto de princesa, com cama em formato de carruagem e paredes pintadas com personagens de contos de fada. Papai Roberto, este é o quarto mais lindo do mundo, Isabela exclamou quando viu o resultado. É para a menina mais linda do mundo, Roberto respondeu, e percebeu que falava isso de coração. Nos fins de semana, exploravam São Paulo juntos. Foram ao zoológico, onde Isabela ficou encantada com os macacos. Visitaram museus, onde ela fazia perguntas sobre tudo. Almoçavam em restaurantes kid-friendly, onde Roberto aprendia a cortar comida em pedacinhos pequenos e a ter paciência com a bagunça natural de uma criança de 3 anos. Você está diferente, Roberto, comentou seu sócio majoritário Henrique durante uma reunião. Mais leve, mais humano. Era verdade. Roberto havia recuperado o interesse pela vida. Acordava ansioso para ver Isabela, para ouvir suas descobertas do dia, suas perguntas impossíveis de responder, suas teorias mirabolantes sobre como o mundo funcionava. Mas também sabia que aquela felicidade podia acabar em algumas semanas. Na noite anterior à audiência, Roberto não conseguiu dormir. Revirava na cama pensando em todos os argumentos que podia usar, em todas as possibilidades. E se perdesse Isabela? E se o juiz decidisse que vínculos biológicos eram mais importantes que vínculos de amor? Por volta das 2 da manhã, ouviu passinhos no corredor. Isabela apareceu na porta do quarto dele, carregando seu ursinho. Papai Roberto, não consigo dormir. Vem cá, pequena. Isabela subiu na cama e se aninhou ao lado de Roberto. Papai, você está preocupado? Um pouquinho.
É por causa do homem que quer me levar? Roberto respirou fundo. Havia decidido ser honesto com Isabela, adequando a linguagem para sua idade. É sim, pequena, mas quero que saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, você sempre será minha filha do coração. E você sempre será meu papai do coração, Isabela respondeu, abraçando-o forte. Eles dormiram abraçados, pai e filha, não de sangue, mas de escolha, de amor, de destino. No dia da audiência, Roberto vestiu seu melhor terno, e Isabela usou um vestido azul que Dona Mercedes havia comprado especialmente para a ocasião. Estavam os dois nervosos, mas tentando manter a calma. O Fórum da Família de São Paulo estava movimentado naquela manhã de quinta-feira. Famílias aguardavam decisões que mudariam suas vidas para sempre. Advogados corriam com pastas cheias de documentos. Crianças choravam sem entender por que estavam ali. Doutora Amanda encontrou Roberto e Isabela na entrada. Estão prontos? Estamos, Roberto respondeu pegando na mãozinha de Isabela. Entraram na sala de audiências, um ambiente formal com paredes claras e móveis de madeira. O juiz Renato Carvalho, um homem de 50 anos conhecido por sua sensatez, presidia a sessão. Jefferson estava do outro lado da sala com seu advogado. Olhou para Isabela com uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar. Não parecia carinho paternal, parecia mais avaliação financeira. Bom dia a todos, começou o juiz. Estamos aqui para decidir sobre a guarda da menor Isabela dos Santos. Senhor Jefferson, pode começar sua exposição. O advogado de Jefferson se levantou. Excelência, meu cliente é o pai biológico da menor. Isso é incontestável. Reconhece que esteve ausente nos primeiros anos de vida da criança, mas agora está pronto para assumir suas responsabilidades paternais. Senhor Jefferson, por que não procurou sua filha antes? Jefferson se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu era muito jovem quando ela nasceu, Excelência. Não estava preparado, mas agora tenho uma renda estável e posso cuidar dela. Que renda seria essa? Trabalho como entregador de aplicativo, Excelência. Ganho cerca de R$ 2.000 por mês. O juiz tomou nota e se virou para o lado de Roberto. Doutora Amanda, sua alegação. Excelência, o senhor Roberto Almeida acolheu Isabela numa situação de desamparo total. A criança estava sob cuidados de uma senhora idosa e doente que não tinha mais condições de cuidar dela. O senhor Roberto não apenas ofereceu abrigo, mas criou um lar amoroso, onde a menor está se desenvolvendo plenamente. Doutora Amanda apresentou as fotos, os relatórios médicos, os depoimentos de Dona Mercedes e da pedagoga. Mais importante que isso, Excelência, é o vínculo afetivo que se criou. Isabela chama o senhor Roberto de pai e expressa claramente sua vontade de permanecer com ele. O juiz examinou os documentos apresentados. Senhor Roberto, o senhor tem alguma experiência anterior com crianças? Não, Excelência, mas estou aprendendo a cada dia. Contratei profissionais qualificados para me auxiliar e estou dedicando todo o meu tempo livre para cuidar de Isabela. E sua motivação para assumir esta responsabilidade? Roberto olhou para Isabela, que estava sentada ao lado dele com seu ursinho no colo. Excelência, esta criança salvou minha vida. Chegou em minha vida num momento em que eu estava perdido e me deu um propósito novo. Amo ela como se fosse minha filha biológica e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir seu bem-estar. O juiz assentiu e se dirigiu à assistente social, que havia feito uma avaliação da situação. Doutora Luciana, qual sua recomendação? Excelência, visitei tanto a residência do Sr. Roberto quanto o local onde o Sr. Jefferson reside atualmente. O contraste é significativo. A casa do Sr. Roberto oferece estrutura ideal para uma criança. Quarto próprio, área de lazer, segurança. O Sr. Jefferson reside em um quarto alugado de 15 metros quadrados numa pensão. E quanto ao aspecto emocional? A menor demonstra vínculo afetivo muito forte com o Sr. Roberto. Quando questionada sobre suas preferências, deixa claro que se sente segura e amada em seu lar atual. Demonstra ansiedade e medo quando perguntada sobre a possibilidade de mudança. O juiz se dirigiu diretamente a Isabela. Isabela, pode vir aqui, por favor? Isabela olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Ela se levantou
e caminhou até a mesa do juiz, levando seu ursinho. Oi, Isabela, qual sua idade? 3 anos, respondeu com voz baixinha. E como você gosta que te chamem? Bela, só o papai Roberto me chama de Isabela quando estou fazendo arte. O juiz sorriu discretamente. Me conta uma coisa, Bela. Onde você gosta de morar? Na casa do papai Roberto. Lá eu tenho um quarto de princesa e uma cozinha grande, e o papai Roberto faz panqueca no formato que eu peço. E você conhece este senhor aqui? O juiz apontou para Jefferson. Isabela olhou para Jefferson e balançou a cabeça negativamente. Nunca vi. Ele diz que é seu papai. O que você acha disso? Isabela franziu a testa, pensativa. Mas eu já tenho papai. O papai Roberto. Não preciso de outro. O juiz conversou mais alguns minutos com Isabela sobre sua rotina, suas brincadeiras preferidas, seus medos. Era claro que a criança estava feliz e bem adaptada à vida com Roberto. Podem levar a menor de volta ao lugar dela, disse o juiz. Roberto pegou Isabela no colo e voltou para seu assento. Ela sussurrou no seu ouvido. Falei bem, papai? Falou perfeito, princesa. O juiz pediu um recesso de 30 minutos para analisar todos os elementos do caso. Foram os 30 minutos mais longos da vida de Roberto. Ele e Isabela esperaram no corredor, ela brincando com bonecas de papel que Dona Mercedes havia trazido. Papai Roberto, você está nervoso? Um pouquinho. Mas você disse que sempre vamos estar juntos, né? Disse sim, pequena. E promessas de pai são sagradas. Quando voltaram para a sala, o ambiente estava tenso. Jefferson e seu advogado pareciam confiantes, mas Roberto percebeu incerteza nos olhos do rapaz. Após analisar todas as evidências apresentadas, começou o juiz. Esta corte precisa tomar uma decisão que priorize o melhor interesse da menor. O coração de Roberto batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. É incontestável que o Sr. Jefferson é o pai biológico de Isabela. Mas paternidade não se resume a vínculos genéticos. Paternidade se constrói com presença, cuidado, amor e responsabilidade. Roberto segurou a respiração. O Sr. Jefferson abandonou a mãe da criança durante a gravidez e permaneceu ausente durante toda a vida da menor até o momento presente. Só manifestou interesse em assumir a paternidade após saber que a criança estava sendo cuidada por uma pessoa de posses. Jefferson se remexeu na cadeira, claramente desconfortável. Por outro lado, o Sr. Roberto acolheu Isabela numa situação de desamparo e, em poucas semanas, ofereceu não apenas estrutura material, mas criou um ambiente de amor e segurança onde a menor claramente floresceu. O juiz pausou e olhou diretamente para Isabela, que estava no colo de Roberto. O vínculo afetivo entre Roberto e Isabela é evidente e forte. A menor demonstra sentir-se segura e amada, elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Roberto sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Por tudo isso, esta corte concede a guarda provisória de Isabela dos Santos ao Sr. Roberto Almeida, condicionada a acompanhamento psicológico e social durante 6 meses, ao final dos quais será reavaliada a situação. Roberto explodiu em um abraço com Isabela, que não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era bom pelo sorriso do papai Roberto. O Sr. Jefferson manterá direitos de visitação, caso deseje exercê-los, sempre supervisionadas e em local adequado, continuou o juiz. Mas Roberto sabia que Jefferson não voltaria. Era visível em seu rosto que o interesse era puramente financeiro, e sem possibilidade de ganho monetário, a paternidade não lhe interessava. De fato, Jefferson e seu advogado saíram da sala sem dizer uma palavra e nunca mais procuraram Isabela. Nos 6 meses seguintes, Roberto e Isabela consolidaram sua relação pai-filha de forma definitiva. As visitas mensais da assistente social mostravam consistentemente uma criança feliz, saudável e bem adaptada. Roberto aprendeu a fazer penteados elaborados para Isabela ir à escola. Aprendeu receitas simples que ela gostava. Descobriu que tinha paciência infinita para responder perguntas como por que a lua não cai? E de onde vêm os bebês? Isabela, por sua vez,
trouxe alegria genuína de volta à vida de Roberto. A casa sempre vazia se encheu de risadas, música e vida. Os quartos que Roberto evitava desde a morte de Marina voltaram a ser utilizados quando Isabela decidiu que precisava de uma sala de brinquedos, um ateliê de arte e uma biblioteca só dela. Papai Roberto, disse Isabela numa tarde de sábado, você ainda fica triste às vezes? Estavam no jardim, ela brincando de casinha enquanto Roberto lia relatórios do trabalho. Às vezes sim, pequena. Ainda sinto falta da Marina. Mas você não fica triste por muito tempo, né? Não. Como posso ficar triste tendo você? Isabela correu até ele e subiu no seu colo. Sabia que a mamãe Clarissa e a tia Marina são amigas no céu? Roberto sorriu. Isabela havia desenvolvido uma teoria elaborada sobre como o céu funcionava, onde sua mãe biológica e Marina se conheceram e viraram amigas. É mesmo? É sim, e elas ficaram juntas para escolher quando você ia me encontrar. Por isso você estava na ponte naquele dia. A inocência da explicação de Isabela sempre tocava Roberto profundamente. De certa forma, ela não estava errada. Se não fosse por aquele momento de desespero que o levou à ponte, nunca a teria encontrado. Você acredita que foi destino mesmo? Perguntou Roberto. Claro, mamãe Clarissa me contou num sonho que Deus tinha um papai especial guardado para mim. E era você. 6 meses após a audiência, Roberto recebeu a ligação da doutora Amanda. Roberto, tenho boas notícias. O juiz aprovou a guarda definitiva. Isabela é oficialmente sua filha. Roberto sentiu uma emoção indescritível. Depois de tanta incerteza, finalmente tinha a certeza legal de que Isabela era sua filha para sempre. Naquela noite, fez uma festa pequena em casa para comemorar. Convidou Dona Mercedes alguns vizinhos que haviam se tornado amigos e colegas do escritório, que acompanharam toda a jornada. Gente, Roberto disse levantando uma taça de champanhe, enquanto Isabela bebia suco de uva numa taça igual. Quero brindar a minha filha, que me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. Saúde, gritaram todos. Papai Roberto, disse Isabela puxando sua roupa. Agora posso te chamar só de papai? Roberto se ajoelhou na altura dela. Claro que pode, meu amor. Sou seu papai para sempre. E você não vai mais ficar triste? Nunca mais, princesa. Como posso ficar triste tendo a filha mais linda do mundo? 2 anos depois, Roberto estava no escritório quando Marisa bateu na porta. Senhor Roberto, tenho uma surpresa para o senhor lá fora. Roberto saiu e encontrou Isabela, agora com 5 anos, correndo pelo corredor com um papel na mão. Dona Mercedes vinha atrás sorrindo. Papai, papai, olha o que eu fiz na escola. Era um desenho da família. Isabela havia desenhado ela, Roberto, e ao lado deles, 2 figuras femininas nas nuvens. Quem são essas pessoas nas nuvens? Perguntou Roberto, embora soubesse a resposta. É a mamãe Clarissa e a Marina. Elas estão cuidando da gente lá de cima. Roberto abraçou Isabela e olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um com suas lutas, seus sonhos, suas histórias. 3 anos atrás, ele estava pronto para desistir de tudo naquela ponte. Hoje tinha a vida mais rica que podia imaginar, não em dinheiro, que nunca lhe faltou, mas em amor, em propósito, em família. Papai, disse Isabela, você lembra quando me encontrou na ponte? Lembro sim, foi o dia mais importante da minha vida. O meu também. Foi quando eu finalmente achei meu papai de verdade. Roberto sorriu e beijou a testa da filha. Às vezes o destino nos encontra nos nossos momentos mais escuros para nos mostrar que sempre há uma razão para continuar. Sempre há amor esperando para ser descoberto. Sempre há esperança, mesmo quando parece que tudo acabou. E às vezes, essa esperança vem na forma de uma menininha de 3 anos que surge na chuva e pergunta se você é o papai dela. Epílogo. 5 anos depois. A ponte estaiada estava iluminada pelas luzes do entardecer quando Roberto e Isabela, agora com 8 anos, estacionaram no mesmo local onde se encontraram pela primeira vez. Por que viemos aqui, papai?
Porque hoje faz exatamente 5 anos que nos encontramos, Isa. Queria mostrar uma coisa para você. Roberto levou Isabela até o local exato onde ela havia aparecido naquela madrugada chuvosa. Agora estava seco, ensolarado, movimentado com o trânsito típico de São Paulo. Foi bem aqui que uma menininha corajosa salvou a vida de um homem muito triste. Eu te salvei? Salvou sim. Eu estava perdido e você me trouxe de volta para casa. Roberto havia contado a história para Isabela várias vezes, sempre adaptando para sua idade, mas ela nunca se cansava de ouvir. E agora? Agora somos a família mais feliz de São Paulo. Era verdade. Roberto havia encontrado um equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal. A empresa continuava prosperando, mas ele nunca mais colocou o trabalho acima da família. Participava de todas as apresentações escolares de Isabela, levava ela ao parque todos os fins de semana. Viajavam juntos nas férias. Isabela se tornou uma criança alegre e inteligente, que falava fluentemente português e inglês. Roberto contratou professores particulares, tocava piano e adorava desenhar. Mas mais importante, era uma criança amada e segura de si. Papai, posso perguntar uma coisa? Sempre pode, amor. Você ainda pensa na Marina? Roberto sorriu. Isabela havia amadurecido muito nos últimos anos e fazia perguntas mais profundas. Penso sim, mas agora penso nela com carinho, não com tristeza. Acho que ela ficaria muito feliz de ver como somos felizes juntos. Eu também acho. E a mamãe Clarissa também. Roberto pegou na mão de Isabela e eles caminharam de volta ao carro. Papai, quando eu crescer, vou ajudar crianças que não têm família como você me ajudou. Que ideia linda, filha. E vou contar para elas que sempre existe alguém especial esperando para nos amar. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha havia aprendido a lição mais importante de todas, que o amor nunca acaba, apenas se transforma e se multiplica. No caminho de volta para casa, Roberto pensou em como a vida pode mudar em um instante. Em como o destino às vezes nos leva pelos caminhos mais inesperados, para nos ensinar que nunca devemos desistir da esperança. E pensou em como uma pergunta simples de uma criança de 3 anos, "Você é meu pai?", pode salvar 2 vidas de uma só vez. Naquela noite, como em todas as noites dos últimos 5 anos, Roberto tucked de Isabela na cama, leu uma história para ela e deu seu beijo de boa noite. Te amo, filha. Também te amo, papai. Para sempre e sempre. E Roberto sabia que mesmo nos dias mais difíceis que ainda viriam, nunca mais estaria verdadeiramente sozinho. Porque tinha encontrado sua família da forma mais improvável possível, e alguns laços são fortes demais para serem quebrados. Fim. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e família, e se inscrever no canal para mais histórias que emocionam e inspiram. Deixe nos comentários qual parte da história mais te emocionou e de que cidade você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para encontrar o amor, e às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desafios. Um abraço e até a próxima história.